Olá, meus queridos irmãos e irmãs, meu amigo, minha amiga, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui mais uma aula e neste dia que nos preparou o Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Somos gratos a Deus pela sua vida, por tudo que o Senhor tem realizado ao nosso favor. Hoje nós estamos aqui, pela bondade de Deus, para compartilhar com você mais uma aula da Escola Bíblica. Nós estamos falando sobre o Evangelho de João. Nosso tema é Jesus Cristo, Filho de Deus, e a verdade que transforma. Esse é um título maravilhoso, um título de relevância para nosso conhecimento, para nosso aprimoramento e crescimento na fé. Hoje nós vamos falar a lição de número 4, hoje é dia 26 de julho, mas hoje nós vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus, né? Um assunto muito interessante, que é a transformação da água em vinho. Mas eu quero fazer uma oração primeiro. Vamos lá? Pai, eu quero te agradecer pelo meu irmão, pela minha irmã, por essa família que está acompanhando aqui pelo YouTube, por essa mensagem que vai chegar em lares, em famílias. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma delas. Que o Senhor seja, meu Pai, abençoador, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades, que através do Espírito Santo o Senhor venha falar conosco de uma forma que nós venhamos compreender, não tenhamos dúvida, e o nome do Senhor seja glorificado. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Eu quero expressar a minha gratidão ao pastor Washington, que nos concede estar participando dessa escola bíblica. Também quero agradecer aos professores, ao pessoal, né, que nos ajuda do audiovisual, nessa transmissão. E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Eu também não poderia deixar de expressar a minha gratidão ao nosso pastor presidente, Antônio Campas, que é o nosso presidente aqui do Ministério AD Alvorada, aqui em Santo André, Assembleia de Deus. E a todos os ministros também, que sejam abençoados em nome de Jesus. Sua casa, a minha casa, a nossa casa também seja alcançada pela graça de Deus. Quando nós vamos falar desse texto aqui, eu achei muito interessante, porque nós vamos ver aqui, diante desse texto, que Jesus ele cultivava uma vida social, né? Ele tinha relacionamento com as pessoas, e isso é muito interessante porque quando eu comecei a preparar esta lição, eu vi isso e falei assim, nossa, que legal, né? A gente vai falar de um assunto e que Jesus também tinha uma vida social, e a vida social ela também é muito importante, porque na nossa vida social nossos momentos de relacionamentos, que nós possamos aprender com as pessoas e também compartilhar do que nós conhecemos, da nossa vivência também. Então, a vida social ela é muito importante para todas as pessoas. Sabemos que Deus não chamou ninguém para ser isolado, para ser uma pessoa abandonada ou solitária. O Senhor nos chamou para nós termos relacionamento. Relacionamento com Deus, é lógico, relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, relacionamentos familiares. Mas aqui o primeiro milagre de Jesus, essa transformação da água em vinho, que é o título dessa lição, ela se deu num casamento. Né, essa narrativa do Evangelho de João, capítulo 2, ela vai se dar lá em Canaã da Galileia, e diz assim, João, capítulo 2, o texto bíblico que nós vamos ler, do verso 1, a partir do verso 1, depois do 1, 3, 4, 7, 9 e 10, ok? Vamos lá? Se você tiver uma Bíblia, se você puder anotar, fique à vontade. Essa aula vai ficar gravada, tá? Você vai ter a oportunidade de assistir ela de novo. Ela ficará lá no YouTube AD Alvorada, né, na nossa página do YouTube da nossa igreja. E eu acredito que essa mensagem vai falar muito comigo e com você nesse dia. Vamos lá? João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram as bodas, ou seja, festas, casamento. Em Canaã da Galileia estava ali a mãe de Jesus. E a Bíblia também diz que alguns dos seus discípulos alguns dos seus discípulos também estavam lá. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse Jesus, mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos serventes, fazei tudo que ele vos disser. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, bem que os sabiam as serventes que tinham tirado a água. Ele chamou o esposo, né, o noivo. O mestre chamou o noivo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então serve inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho.
era uma tradição, e a tradição judaica, eles tinham vários dias de cerimônia, de festividade, várias pessoas eram convidadas, e tinha, assim, o hábito de colocar um vinho, e as pessoas, às vezes, ficavam alegres, e aí, às vezes, acontecia de colocar um vinho inferior ou mais barato, vamos dizer assim, e as pessoas bebiam, nem percebiam. O que chamou a atenção do mestre Sala? Porque ele fala assim, ó, todos colocam o vinho inferior, né? Disse, ó, primeiro, põe primeiro o bom, e quando tem bebido muito, põe o inferior. E tu fizesses ao contrário. E aqui nós vamos entender o contexto dessa história, né? Jesus estava lá e disse que acabou o vinho, sua mãe Maria, sabendo disso, ele falou assim, não que ele foi rude com ela, mas aqui que nós vamos estar estudando aqui, nessa manhã, é acerca do primeiro milagre, né, de Jesus. João capítulo 2, verso 11, diz assim, Jesus principiou ou iniciou, assim, os seus primeiros sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Então, esse milagre, ou seja, esse princípio do ministério de Jesus, então nós vemos aqui, quando todos creram nele, que Jesus Cristo tem o poder para transformar vidas e situações, levando o plano de Deus na vida daqueles que creem e obedecem. Esse também nós vamos discorrer um pouco desta lição. Então, na introdução, está dizendo assim, ó, nesta lição, abordaremos alguns aspectos acerca do primeiro milagre de Jesus, realizado no casamento, lá em Caná de Galileia, e nós vamos extrair algumas lições nesse dia, assim, de como nós podemos aplicar isso na nossa vida, no nosso discipulado, no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre o poder de Jesus para prover e transformar, e a importância ou relevância do contexto entre a fé e a obediência, porque a fé e a obediência ela vai gerar um milagre nas nossas vidas. Então, nós vemos aqui o contínuo crescimento do discipulado na graça e no conhecimento de Jesus Cristo ao longo da sua jornada. É isso que vai nos motivar. Então, o texto diz lá, que nem eu li primeiro, 2,11, que no principiou assim Jesus, esses sinais em Caná de Galileia, em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. E aí nós vemos aqui, os discípulos creram no Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós vamos falar aqui. Alguns começaram a seguir Jesus até mesmo antes de ver os seus milagres. As pessoas começaram a seguir ele pelos seus ensinamentos, porque entendiam e viam que havia algo especial e diferente na vida de Jesus. E dois eram discípulos de João Batista, ao ouvir esse testemunho, que se deu sobre Jesus, passaram a seguir o mestre. Natanael creu quando Jesus disse que já o tinha chamado antes de ser chamado por Felipe, e coisas maiores que ele ainda haveria de testemunhar. Então, o que acontecia? As pessoas estavam seguindo Jesus por causa que viam a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, a manifestação de sinais e maravilhas, a qual chamava a atenção das pessoas. Isso era necessário porque o que nós temos que aprender? Aprender que no tempo oportuno, Deus, através de Jesus, o Espírito Santo, Ele tem algo a fazer na minha vida e na sua vida. O que nós temos que fazer é crer e esperar a hora certa que Ele vai operar. Jesus tem a hora certa de operar, de realizar, de fazer todas as coisas. E aí que nós vemos que, aí se começa o quê, irmão Marcos? Se começa a revelação do Filho de Deus, ou seja, a revelação de Jesus. Preste atenção. Quando Maria, a mãe de Jesus, soube que o vinho tinha acabado, ela prontamente se dirigiu a Jesus, no texto que nós lemos em João 2,13, e disse assim, ó, não tem vinho. Naquele momento, Jesus ainda não havia sido reconhecido como Filho de Deus. Por isso que ele fala, não é chegada a minha hora. Mas aqui, nós vemos aqui assim, ó, as pessoas o conheciam como Jesus de Nazaré, o carpinteiro. No entanto, ao realizar aquele primeiro milagre, a sua glória foi manifestada, e seus discípulos creram nele. Aí já agora começa, nós vemos aqui, que algo muito interessante, que o Filho de Deus, Jesus, ele traz alegria. Então nós vemos que, no contexto que nós estamos falando aqui, desse casamento, o casamento nos dias de Jesus, eram eventos importantes, e eram carregados de simbolismos, de significados para aquelas pessoas. Falava muito de amor, de alegria, e era uma celebração de casamento, sinalizavam marcas de tempos novos para as pessoas, e também aqui
nesse casamento se manifesta o tempo messiânico, o tempo que Jesus ia manifestar o seu ministério. E nesse episódio, né, o simbolismo dos ritos, dos rituais judaicos, continuavam se destacando. Por que eu estou dizendo isso? São mencionados 6 potes ou 6 talhas de água, 6 potes que era para colocar água, que era guardada a água da purificação. E esses potes eram fechados para não ter nenhuma impureza. Então, eram cerca de 69 litros por porte, mais ou menos, totalizando uma média entre 300 litros a 550 litros. Então, isso daí, onde nós vamos chegar daqui a pouco, nós vamos ver assim, a materialização do milagre. É isso, vamos chamar de evidências. Algo que os serventes iam dar o depoimento, as pessoas iam dar o depoimento, mas eu acredito que isso mudou a vida das pessoas, transformou a vida de muitas pessoas. E nós vemos que Canaã, atualmente, nos dias de hoje, Canaã da Galileia, é uma vila árabe, que possui mais ou menos, hoje, no contexto de hoje, mais ou menos 8 mil muçulmanos, né? Então, continua existindo a cidade. Mas onde eu quero chegar? Eu quero levar aqui agora, assim, titular esse tópico como a pedagogia de Jesus, ok? O Filho de Deus deixou vários ensinamentos a respeito de vários aspectos da vida, né? Da minha vida, da nossa vida humana. Como falar a Ele as nossas necessidades? O verso 2,5 diz que foi assim, ó. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo o que ele vos disser. Ela deu uma orientação para ele, fazei tudo o que ele vos disser. Primeiro, o que eu aprendo aqui? É obedecer os seus mandamentos para testemunharmos e sermos beneficiados com o seu milagre. São coisas que aparentemente não tem lógica. Acabou-se o vinho, estava lá as talhas, estava lá né, os vasos, e ele fala assim, ó, foi isso mesmo, ó, enchei de água. Eles pegam, enchem de água. Os serventes, ou aqueles empregados, encheram as talhas de água, os potes de água. Eles sabiam que era água. E de repente, Jesus fala para ele, agora vocês peguem e vai servir. Vai servir. O texto não diz aqui se algum deles abriu, se algum deles tentou perceber o odor, ou se experimentou. Pode até ter acontecido, mas uma coisa certa é que aquilo que era água não era mais água, era vinho bom, e tinha muito vinho, e tinha lá mais ou menos, tinha mais de 300 litros, porque aqui o estudo diz que tinha de 300 a 550 litros, e aí que é a grande questão, daquilo que Jesus faz, que Ele pega as coisas pequenas e torna grande, pega as fracas e faz forte, pega as improváveis e faz provável. Isso é milagre, isso é o agir de Deus, é o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Então a pedagogia de Jesus, ela nos leva a entender nessa lição, levando as nossas necessidades a Cristo. Ou seja, diante disso, ao comunicar a Jesus o término do vinho, Maria reconheceu que ele tinha o poder para mudar a situação. A sua mãe sabia a origem de Jesus, sabia que ele era o Filho de Deus, porque quando nós voltamos na história, nós sabemos que ele era a promessa, ele era o Messias, e quando nós volta, e ela teve a visitação, ela é noiva de José, que aquilo era gerado do Espírito Santo, ela sabia, ela já tinha conhecimento, ela sabia assim, eu cedi o ventre, mas ele é eterno, ele é uma obra diferenciada. O que eu quero dizer aqui nessa lição? Ela reconheceu que ele tinha o poder para mudar aquela situação. Por isso disse aos serventes, olha só, ela só falou isso, ó, fazei o que ele pede, só. E aqui nós vemos, aqui Maria evidencia sua fé em Jesus como Filho de Deus. Ela sabia. E aí, irmão Marcos, o que você quer dizer com isso? Que a obediência, quero falar de obediência e milagre. O texto diz assim, 2,7, enchei de água as talhas. Ali havia 6 talhas de pedra, cheias de água para a purificação dos judeus, conforme a tradição. Aí, ó, os empregados obedeceram a Jesus, encheram as talhas e o milagre da transformação em vinho se realizou. Isso nos ensina que a obediência à palavra de Deus é fundamental para alcançarmos resultados desejados. Estes homens, eles foram as testemunhas. Esses homens, eles agora iam dar o depoimento daquilo que
que eles estavam presenciando, porque eles colocaram água dentro da talha, eles sabiam que não era vinho, e depois se transformou em vinho. Aí surge o questionamento de algumas pessoas: como pode ser isso? Tem coisas que nós vamos viver e não vai ter explicação, tá? Porque é Deus que faz e pronto. Deus não está limitado à física, à ciência, a tantas coisas que nós queremos engessar aquele que criou todas as coisas. Então nós vemos aqui, esses versículos, eles falam do relato, da questão da obediência. E a obediência, ela vai trazer resultados, ela vai trazer situações fundamentais para alcançarmos os resultados desejados. Tem muitas pessoas que também não conseguem e ficam muitas vezes patinando em algumas coisas, porque também não são obedientes, não creem, não têm fé, não têm esperança. E essa lição nos chama para isso. Alguma coisa que o Senhor pedir para mim, para você, é fazer com fé e com confiança, e Ele vai realizar, Ele vai fazer o que for necessário. Então, na minha vida e na sua vida, é uma vida assim de fé, de obediência. Então nós vemos aqui que encontramos nas Escrituras forte conexão entre consciência da necessidade de comunicar a necessidade e crer no Senhor e na sua palavra e obedecer. Qual foi a necessidade? Maria chegou, comunicou a Jesus e chegou para os servos e falou: faça tudo que ele disser. Isso quer dizer o que, irmão Marco? Primeiro, a conexão entre a consciência da necessidade e comunicar a necessidade, e crer no Senhor e na sua palavra e obedecer. É simples esses passos. São passos simples e obedecer. Mas eu estou esperando por tanto tempo. Não, espera, aguarda no Senhor. Deus está fazendo, Deus está agindo. Tem coisas que Deus tem que trabalhar na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então nós vemos que essa questão da pedagogia de Jesus, o primeiro milagre realizado por Jesus, ele fez qual era uma das motivações? Era despertar a fé dos discípulos, que passaram aquele Jesus como Filho de Deus. Ok? E outra, com isso, vemos que os momentos adversos ou difíceis de nossa vida também fazem, sim, parte da pedagogia de Deus ou de Jesus para aumentar e solidificar, edificar a minha fé e a sua fé. Então, em momentos de dificuldades, em momentos adversos, quando surgir uma situação, aí ele vem e age na minha vida e na sua vida, nas nossas necessidades, para que o nome do Pai seja glorificado e que nós venhamos a glorificar e que nós venhamos entender, foi Ele que fez, Ele que realizou. Ou seja, o que eu quero dizer nesta lição? Deus, Ele continua amando a mim e a você, e Ele quer nos ajudar a solucionar nossos problemas, salvar-nos sim dos nossos pecados, ok? Daí e qual foi a manifestação de Deus para isso? Por isso que lá em João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para todo aquele que crê, não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Tem a grande prova do amor de Deus, através de Jesus Cristo, para salvar eu e você, nós, toda a humanidade. Então, quando nós vivemos isso, nós vemos que o milagre da água transformada em vinho e tantos outros são maneiras de manifestar o amor divino em favor daquele que carrega a imagem e semelhança do Senhor. Por isso que quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, verso 25 a 27, assim, o Senhor falou assim, ouve-se uma voz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uau! Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele tem um cuidado muito especial para comigo e com você. E é através da sua revelação especial que Ele vai se revelando a sua divindade para mim e para você. Porque nesse texto que nós estamos lendo de João 2, o que acontece? O texto diz assim, ele iniciou os seus milagres. Então, Marco, mas continua ainda tendo alguns sinais? Sim, eu já vou falar alguns, espera aí. A palavra milagre que João usa por toda parte significa sinal, indicando que um ato tem um propósito de revelar o propósito por trás dele. Então, todo milagre, ele tem um propósito, tá? E qual é esse propósito que nós estamos falando aqui nessa lição? Jogando luz sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem vai realizar é Jesus. E a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra. Glória, neste caso, é o termo para chamar a atenção do poder de Jesus realizar um milagre de transformação espiritual. Ou seja, a honra, a glória, é a obra de Cristo manifestada. E aí nós vemos e temos vivido algumas evidências. E aí quais são esse principio, irmão Marco? Por meio desse primeiro milagre,
foi despertada a fé no círculo de seus discípulos. Eles entenderam que havia algo divino, uma revelação especial na vida de Jesus. E que a partir daquele momento, começa-se as manifestações do reino de Deus na terra. As manifestações de que Jesus, agora ele vai começar a instruir, ensinar. E os sinais estariam o seguindo. E aí nós vemos aqui, meus amados, que tudo isso, esses princípios, que eles serão o que para mim e para você? Serão alicerces. Eles serão bases para o meu crescimento e o seu crescimento espiritual. E o autor, ou seja, o próprio Jesus, ele deseja que saibamos que nós devemos ter confiança, firmeza na realidade espiritual dos fatos. E essas evidências e reais dos fatos é muito interessante. Um irmão me ligou e ele me convidou, ele falou assim, Marcos, vamos ali, vai ter um café com os pastores, gostaria que você fosse conosco. Ok. Interessante que esse irmão, ele mora numa esquina, bem numa esquina. Então, ele mora aqui, a casa dele é aqui nessa esquina, então aqui é a rua que desce. E quando eu cheguei na porta da casa dele, eu chamei ele no portão. E ele falou lá de dentro, já vou. As coisas de Deus, assim, elas são simples e rápidas. E o Senhor falou assim comigo, bem assim, vai chegar duas mulheres, elas vão perguntar se você é cristão, você vai falar que sim, o meu servo vai abrir a porta, vocês vão entrar dentro da casa do meu servo, e vocês vão orar por essas mulheres. A hora que acabou de falar isso que eu te contei agora, na esquina, virou assim, veio andando ao meu encontro, e as duas mulheres pararam, uma senhora e uma moça, e falou assim, você é crente? Eu falei, sou. Quando eu falei, eu sou crente, esse irmão, ele abriu a porta e falou assim, o que está acontecendo? Falou assim, ela falou assim, você é crente? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, você pode orar por mim? Ela falou assim, você pode orar por mim? Você pode orar por mim? Aí na hora que ele abriu a porta, eu falei assim, elas vieram aqui pedir uma oração. Ele abriu a porta da casa dele, e nós oramos dentro da cozinha da casa dele. E elas estavam indo para um posto de saúde. Nós oramos, e elas saíram. E aí o que eu quero dizer para você? São evidências, são um testemunho, um depoimento que eu estou dando para você. Irmão Marco, mas e depois disso? Eu não sei depois disso. Eu sei que o que o Senhor falou aconteceu. Isso são evidências de sinais, de maravilhas. Isso são revelações especiais da divindade de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer realizar essas maravilhas na minha vida e na sua vida, como instrumentos da parte de Deus. O que aquelas mulheres precisavam? Era oração. Quais eram as necessidades dela? Eu não precisei perguntar, porque da mesma forma que o Senhor sabia que eu ia estar ali, e aquelas orientações ocorreu corretas, da forma que o Espírito Santo falou, que elas chegariam, perguntariam, seria abrida a porta, teria oração. Da forma que o Espírito Santo falou, os detalhes, aconteceu. Então, quando isso acontece, eu não tenho que questionar, eu não tenho que ficar preocupado, porque Deus, Ele estava nesse negócio, Ele estava. Então, o que eu quero deixar para você, que são ensinamentos, ou seja, assim, que são experiências, depoimentos que nós vamos passar para testificar. Hoje eu estou testemunhando de uma maravilha que eu vivenciei, de um ato poderoso de Deus em favor daquelas duas pessoas. Então, o que nós devemos entender hoje nessa lição? Que Jesus deixou vários ensinamentos, como falar a Ele as nossas necessidades e obedecer os seus mandamentos, para testemunharmos e sermos beneficiados pelo milagre. Oh, aleluia! Então, vê que Deus, ele tem um jeito de trabalhar. E hoje, irmão Marcos, como que seriam os discípulos e a igreja? Jesus convidou pessoas para fazer parte do seu plano da salvação. Aí Jesus aqui, nós vemos aqui, aparentemente, tal convite não dava nenhuma garantia que valeria a pena. Olha só, abandonar o trabalho, a família, os amigos e seguir um desconhecido. Quando ele faz este milagre, quando é realizado este milagre, as coisas mudam. As coisas começam, tem um outro sentido. Essa aqui é a questão do Evangelho. O Evangelho tem que ter um outro sentido para a minha vida e para a sua vida, de uma eternidade, de um Deus que cuida, de um Deus que protege, de um Deus que supre. E eu e você temos que estar debaixo dessa graça, para aprendermos e vivemos o reino de Deus.
Então, aí o que acontece? Esses homens, eles foram agora, o sinal, eles tinham uma convicção, ou seja, essas evidências, o depoimento desses serventes, desses homens que obedeceram, dos empregados, colocaram a água, e tudo que aconteceu nesse casamento foi transformador. Quando você aceitou Jesus, já foi transformador. Existem coisas que você ainda não percebeu, a mudança, a bênção, um relacionamento. Eu quero despertar você nessa lição, a manifestar a divindade de Deus na sua vida. Bendito seja Deus. E aqueles homens, eles entenderam que o convite não agora sim, agora eles entenderam, aparentemente, tal convite não dava nenhuma garantia que valeria a pena abandonar o trabalho, a família, os amigos, para seguir um desconhecido. Pedro e André, e Tiago e João, nem questionaram o convite, eles apenas creram no mestre, que lhe propôs uma nova vida. Eles acreditaram, eles foram inteligentes, eles abraçaram a causa. Os discípulos deveriam pregar o arrependimento para o perdão dos pecados, para uma nova vida em Cristo. Ninguém pode ter Jesus Cristo como Salvador, sem tê-lo primeiramente como Senhor da sua vida. Eles entenderam isso. É Ele que faz, é Ele que realiza. Agora vamos para a conclusão. Com muita alegria, Deus quer fazer uma transformação nas nossas vidas. O estudo do milagre operado por Jesus, no início de seu ministério terreno, deve nos conduzir a uma sincera reflexão. A nossa sincera reflexão. Com a indispensável ajuda do Espírito Santo, sobre a necessidade de continuarmos sendo fortalecidos na fé em Cristo. Não desista, não pare. Vamos continuar servindo o Senhor, prosseguindo, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E no anúncio a toda criatura, todas as pessoas, sobre o poder de Jesus Cristo, para transformar vidas e situações, e de acordo com o seu plano divino, a salvação de todos. Esse é o propósito. Então nós estamos agora andando no ministério de que Jesus nos chamou para exercer, o discipulado, o andar junto, de confiar, de estabelecer e ser estabelecido. É isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Esse milagre, ele foi uma pedagogia que Ele também tem que ser para a minha vida e para a sua vida. A transformação. Então Jesus Cristo tem o poder para transformar vidas e situações. E Ele vai levar adiante o plano dEle para a minha vida e para a sua vida, desde que nós tenhamos fé e obediência e confiança. Então guarde essa palavra, guarde essa lição no seu coração, e que o Senhor venha a testificar, que você venha ter evidências, que você venha viver grandes coisas, para você testemunhar das maravilhas do Senhor. Eu não sei como o Senhor vai te usar, eu não sei o que Ele vai fazer, mas que Ele vai realizar algo extraordinário, maravilhoso, e você vai glorificar o nome do Senhor, que você vai falar assim: agora eu tive a minha experiência. Evidências. Sabe por quê, irmão? A gente precisa de evidência para nós ficar fortalecido na fé. Teria outras coisas para contar, de curas, de livramentos, mas hoje eu vou deixar essa para você, de quando Ele falou detalhes do que ia acontecer, segundos antes de acontecer. E Deus é assim. E eu trago algo novo para você. Deus é que te dá o livramento. É Ele que te guarda. Ele que te guarda a sua família. Ele que guarda o seu lar. Ele que guarda a tua família. Todos estão guardados. Sabe por quê? Por causa da sua oração. Então, oração que é forte e poderosa em nome de Jesus. Eu quero te convidar. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, na rua Dracena 202. No Jardim Alvorada. Nós temos 2 cultos aos domingos. Um às 9 horas da manhã e um às 18. Venha aqui nos conhecer, compartilhar e viver essas bênçãos do Senhor. E aqui num culto de adoração, de louvor, entrega ao Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Até a próxima aula, assim Deus permitindo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.